Olá, vamos dar início a um novo treinamento. Protocolo assistencial de encaminhamento de pacientes em pré-operatório de cirurgia eletiva. Como deve ser encaminhado um paciente ao centro cirúrgico em procedimentos eletivos? Primeiro, o paciente deve estar em jejum. O jejum se faz necessário devido ao risco de broncoaspiração, uma vez que o paciente passará por procedimento anestésico. Mas, se o procedimento for local ou regional, ainda é necessário o jejum? A resposta é sim, uma vez que durante o procedimento pode acontecer intercorrências, levando o anestesista a ter que alterar o tipo de anestesia ou até mesmo ter que intubar. Para que esses procedimentos possam ocorrer em segurança, devemos manter o jejum do paciente. Daí devemos atentar que em casos de emergência, cirurgias de emergência, o jejum é considerado a partir do momento do evento. Então, o evento que aconteceu, ou seja, o trauma do paciente, é a partir do momento que aconteceu ele que nós iremos considerar o jejum. Não perguntaremos para o paciente quando foi a última vez que ele comeu, por exemplo. Já nas cirurgias eletivas, o tempo de jejum é variável, dependem de qual é o tipo de alimento que o paciente comeu. Em regra, podemos dizer que, para a refeição completa, o tempo total de jejum tem que ser no mínimo de 8 horas. Para refeições leves ou para dietas enterais, o tempo mínimo de jejum vai ser de 6 horas. Para líquidos sem resíduos, como água, chá, café, o tempo mínimo de jejum vai ser de 2 horas. Para pacientes em dieta parenteral, será suspenso a dieta no encaminhamento do paciente ao centro cirúrgico. E o acesso que está com a dieta deverá ser colocado um soro glicosado de preferência. Mas aí dependemos da prescrição médica. Então atentem-se ao que está na prescrição médica. Crianças irão ter o mesmo tempo de jejum que os adultos, exceto os lactentes. Então, lactentes e estarão com um tempo de jejum mínimo de 4 horas após a última mamada. E isso é interessante porque temos que lembrar também do risco de hipoglicemia de alguns pacientes. Então, situações fora dessa regra devem ser consultadas com o serviço de nutrição e com o médico que irá operar o paciente. 2. Todo paciente encaminhado ao centro cirúrgico deve ir com acesso venoso periférico. E todo dispositivo implantado no paciente deve ser devidamente identificado, com o nome do profissional que implantou, o número do dispositivo e a data e a hora daquela implantação. No caso do acesso venoso periférico, devemos atentar que ele deve estar no lado oposto ao membro do procedimento cirúrgico. Então, se o paciente vai operar o membro direito, então o acesso venoso tem que estar no membro esquerdo. Acesso venoso periférico para pacientes em pré-operatório que realizarão procedimento cirúrgico devem ser com gelcos no calibre entre 18 e 20. Só será aceito calibres inferiores a esse, como 22 e 24, caso o paciente seja de difícil acesso. Nesses casos, nós iremos considerar calibres menores. Na impossibilidade desse acesso, então o paciente pode ser encaminhado ao centro cirúrgico sem, mas tem que ser repassado à equipe quantas tentativas foram realizadas e quais são as dificuldades para aquele acesso do paciente. Atenção! O acesso venoso periférico em crianças será realizado no centro cirúrgico após a sedação. Isso é necessário para que a experiência da criança seja menos traumática. A sedação vai ser realizada por via inalatória e, em seguida, a equipe realizará o acesso venoso da criança. Assim, diminui a sua dor e diminui, assim, também o seu trauma em relação à cirurgia. 3. O paciente deve estar vestindo o avental sem adornos ou prótese dentária. Devemos incluir também aparelho dentário removível, lentes de contato, aparelho auditivo e piercing. Todos esses devem ser retirados antes do encaminhamento do paciente ao centro cirúrgico.
Se o paciente estiver com esmalte, exceto incolor ou unha postiça, esses também devem ser retirados. Já as extensões de unha, o recomendado é que se diminua o tamanho dela, para isso não impedir o oxímetro de dedo. Deve ir também sem roupas íntimas, devido ao risco de queimadura pelo bisturi elétrico, caso a cirurgia comece e ele permaneça com essa roupa íntima ainda na sala operatória. Pacientes menstruadas podem ir de calcinha absorvente, desde que, quando você entregar a paciente à equipe do centro cirúrgico, eles sejam comunicados que a paciente está em seu período menstrual e que não se sentiu confortável em ficar sem a calcinha e o seu absorvente. Absorvente externo. Se for interno, ele tem que ser retirado ainda lá na clínica, uma vez que não vai ter banheiro para essa paciente tirar esse absorvente interno dentro do centro cirúrgico. Atenção! Pacientes não internados ou desacompanhados, seus pertences devem ser empacotados e identificados. Ao fim do procedimento, esses pertences serão entregues ao mesmo. Solicite ao paciente pelo menos 2 números de contato para casos de emergência, pois devemos acionar a família nesses casos. 4. Pacientes em pré-operatório têm risco de queda. Avaliar sempre se não há necessidade de cadeira de rodas ou maca no transporte do paciente até o centro cirúrgico. Se necessário, a clínica deve acionar o serviço de maqueiros e identificar qual é o tipo de dispositivo que ela quer, se quer uma cadeira de rodas ou se quer uma maca. Pacientes devem ser encaminhados ao centro cirúrgico, conduzidos pelo maqueiro e acompanhados pela enfermagem, seja o auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem ou o enfermeiro. Um membro da equipe de enfermagem deve acompanhar os pacientes até o centro cirúrgico. 5. Todo paciente deve ser encaminhado com prontuário. O prontuário deve conter a IH, que é a autorização de internação hospitalar, a BPA, que é o boletim de pronto atendimento, a prescrição médica do dia e exames de imagem laboratoriais quando houver. Atente-se que, quando o paciente estiver com exame de imagem, como raio-x, é imprescindível que esse exame acompanhe o prontuário do paciente ao ir para o centro cirúrgico. Quanto mais informações o centro cirúrgico tiver do estado do paciente, mais segura será a cirurgia do paciente. Atenção! Para setores de ambulatório 1 e ambulatório 2, não se faz necessário todos aqueles documentos falados anteriormente, porque esse paciente geralmente vai estar em situação de emergência e provavelmente ainda não terá sido internado para ter toda a documentação que se faz dentro de um prontuário comum. Contudo, esse paciente não pode subir ao centro cirúrgico sem AIH e BPA, uma vez que a AIH vai comprovar que o paciente está internado dentro do hospital e a BPA que ele deu entrada pela porta do hospital. Os outros documentos vão ser emitidos após o procedimento cirúrgico. A emergência não tem como esperar. 6. Caso os pacientes não operem imediatamente ou seja suspenso o procedimento agendado, o enfermeiro do centro cirúrgico encaminhará o paciente para a clínica, junto ao prontuário. Se necessário, o enfermeiro do centro cirúrgico deve acionar o serviço de maqueiros e solicitar uma cadeira de rodas ou uma maca para o transporte do paciente. Esse protocolo foi aprovado pelo Núcleo de Segurança do Paciente, Coordenação de Enfermagem, Gerência de Núcleo de Serviços Técnicos e Direção, em novembro de 2022. Sua revisão será em 2024. Convidamos vocês para seguirem o NEPS no Instagram e acompanhar nossas programações. O treinamento constante aperfeiçoa as habilidades da equipe e entrega para a população uma assistência mais segura. O NEPS reafirma o seu compromisso com o aperfeiçoamento de suas equipes. Até a próxima!